Eu conheci João Delyjaikov em 1991, quando entrei por um concurso público no Departamento de Cultura de São Bernardo. Fui trabalhar no Departamento de Cultura de São Bernardo, onde fiquei de 91 até 2014. Quando fui trabalhar lá, fazia 2 anos que tinha sido inaugurado o espaço, o Núcleo em Fio de Cultura, um espaço cultural voltado para as artes visuais, que se localizava na época na Rua Padre Lustosa, no centro de São Bernardo. Ali tinha sido, durante bastante tempo, tinha sido também a sede da ASBA, a Associação São Bernardense de Belas Artes. E o João Delyjaikov tinha feito parte da ASBA, tinha feito inclusive parte da diretoria da ASBA nos anos 60. Então, quando eu conheci o João em 91, ele já estava há pouco mais de 2 anos à frente do Núcleo em Fio de Cultura. Eu não fui trabalhar imediatamente na área de artes visuais, fui trabalhar com as oficinas culturais que estavam sendo implementadas em São Bernardo, mas logo me interessei pelo núcleo em fio de artes, porque sempre me interessei pelas artes visuais e porque gostei muito do ambiente daquele espaço cultural. Passei a frequentar ali, às vezes depois do horário de trabalho, ia para lá. E aí logo percebi que ali havia algo muito interessante acontecendo. Aconteciam diversos cursos, oficinas, escultura, pintura, colagem, aquarela e exposições coletivas, individuais, e tinha sido criado ali a Biblioteca de Arte, uma biblioteca de arte do Núcleo em Fio de Artes, biblioteca essa que existe até hoje e está na sede da Pinacoteca de São Bernardo. Ela hoje é bem maior, naquela ocasião, em 91, ela ainda tinha um acervo bem menor, e à frente dela estava a bibliotecária Ilva Aceto Maranese, bibliotecária que já trabalhava há bastante tempo na prefeitura de São Bernardo e que tinha um interesse especial pela área de artes visuais, e que criou ali no núcleo em fio de artes visuais uma biblioteca de artes visuais, para a qual ela estava sempre buscando novas publicações importantes na área para adquirir, e esses livros iam sendo adquiridos e iam enriquecendo essa biblioteca. E no espaço da biblioteca, que ficava nos fundos do edifício do Núcleo em Fio de Artes, no espaço dessa biblioteca aconteciam também pequenas oficinas, palestras, exibição de vídeos, depoimentos de artistas, enfim, uma série de iniciativas que a Ilva, com o apoio do João Delyjaikov, realizava. Então, o que eu logo vi ali, que havia uma efervescência cultural muito forte naquele espaço. Naquela época, nesse período de existência inicial do Núcleo em Fio de Artes, que se deu justamente na primeira administração do PT em São Bernardo, com o prefeito Maurício Soares, e o secretário era o professor Luiz Roberto Alves. Neste primeiro período surge uma nova geração de artistas em São Bernardo.
E essa geração deve muito ao Espaço Enfield de Cultura, porque foi ali que era ali que eles não só tinham formação através de oficinas, cursos e outras atividades, mas eles também conversavam muito entre si, né? Trocavam ideias, saíam dali, iam para o bar tomar cerveja e conversar sobre arte e tal. Então aquilo virou um espaço de efervescência cultural muito grande naquele período, inclusive com artistas vindo de fora, convidados para ficar ali um período e dar um curso e realizar uma exposição. E artistas como Andrea Cabrini, Márcio Fidelis, Carmen Novo, Refinetti e outros praticamente surgiram ali em torno do Núcleo Enfio de Artes. Não que necessariamente tenham começado no Núcleo Enfio, mas foi esse espaço do Núcleo Enfio que exerceu digamos, uma imantação que atraiu muitos desses jovens artistas e potencializou o que eles estavam fazendo e ampliou as trocas, né, de conhecimento. O João já vinha de experiências anteriores, ele já bem mais velho, né, na época ele tinha 50 e poucos anos. O João já vinha de experiências anteriores em que, muito além daquilo que a ASBA realizava, que era um trabalho mais tradicional no campo das artes, o João organizava uma série de iniciativas na área de artes visuais em São Bernardo que eram muito pioneiras e que frequentemente tinham inclusive um caráter político. Ele às vezes propunha para os artistas um tema de grande interesse, por exemplo, a preocupação com a natureza, com a preservação do meio ambiente, e propunha isso para os artistas criavam trabalhos que eram exibidos em outdoors pela cidade. O João fez isso algumas vezes com um forte impacto na cidade de São Bernardo. E com isso ele mobilizava artistas, tanto artistas mais antigos, já com mais idade, e que vinham de uma formação mais acadêmica, quanto artistas mais jovens, com uma formação mais contemporânea. Ele aglutinava esse pessoal e mobilizava e motivava, e realizava essas ações. Foram muitas iniciativas com esse caráter coletivo, antes mesmo da criação do núcleo de Enfio de Artes. Quando terminou aquela administração do PT, entrou a administração Walter Demarque, que era uma administração de direita, e as pessoas que assumiram a direção do departamento, as chefias e tal, viam com desconfiança o que tinha sido feito na administração anterior, fecharam havia também uma pressão do pessoal da antiga ASBA para retomar o edifício que tinha sido sede da ASBA e que tinha passado a ser sede do Núcleo Enfio de Artes. Houve uma pressão para eles retomarem, a ASBA retomar aquele edifício, o que acabou depois acontecendo. O fato é que tiraram o Núcleo Enfio de Artes lá da Padre Lustosa, guardaram tudo num edifício lá no Baeta Neves, e ficou quase um ano, enfim, o Núcleo Enfio sem atividade. E eles não decidiam o que iam fazer, se o Núcleo Enfio tinha acabado de vez,
o que iam fazer com o acervo da Pinacoteca, que já tinha uma quantidade grande de obras àquela altura. E isso tudo ficou em suspenso até o final de 1993, se eu não estou enganado, quando então eles decidiram que esse edifício, que fica lá no Baeta Neves, ali na Getúlio Vargas, em frente ao CREC do Baeta, e que pertencia à Secretaria de Esportes, mas não estava sendo utilizado pela Secretaria de Esportes, que esse edifício então seria a sede do Núcleo em Fio, mas com a alteração do nome para Espaço em Fio de Cultura, porque eles não queriam o nome Núcleo, que era coisa de esquerdista. E aí então, depois de algum tempo de reorganização do espaço lá, as atividades foram retomadas, e o João passou a coordenar novamente ali as atividades. A Biblioteca de Arte também foi para lá, com a Ilva Aceto Maranese à frente. As oficinas de artes voltaram a acontecer, as exposições, dividindo o espaço com a gráfica municipal, porque a gráfica também ficou lá alojada naquele edifício. E assim foi por alguns anos, né, as atividades acontecendo lá. A realização do Salão de Arte São Bernardo do Campo, a realização, durante algum tempo, durante alguns anos, a realização do Salão de Arte do Grande ABC, que se alternava com o Salão de Arte de São Bernardo do Campo. Foram dois salões que se alternaram durante alguns anos. Isso tudo mobilizava muitos artistas, e o João sempre à frente, e o João sempre, o tempo todo, não perdendo de vista a continuidade da formação do acervo da Pinacoteca. E isto é uma das coisas mais admiráveis no trabalho do João e no legado que ele deixa, este empenho dele, que foi principalmente um empenho fortemente pessoal, porque a instituição em si não dava muita atenção para isso, não se preocupava muito com isso. Com exceção do período em que, de dois períodos, né? O período em que o prefeito foi o Tito Costa, quando foi inaugurada a Pinacoteca, e o Tito Costa foi um prefeito que deu muito apoio à Pinacoteca e às atividades realizadas pelo João e as iniciativas do João para o crescimento do acervo da Pinacoteca. E durante o período da administração do PT também houve um apoio maior. Mas afora isso, de modo geral, pelo que eu pude constatar ao longo dos anos, várias outras administrações não tiveram a mesma preocupação e o mesmo empenho. E quem acabava levando isso adiante por uma grande força de vontade própria era o João. Falando com artistas, conseguindo doações, raramente alguma aquisição. As aquisições do acervo para o acervo da Pinacoteca de São Bernardo são, em grande parte, aquisições através dos salões de arte. As obras que eram premiadas nas edições do Salão de Arte de São Bernardo do Campo ou do Salão de Arte do Grande ABC, as obras premiadas iam para o acervo, né? Isso já estava previsto no regulamento, né? Mas afora isso era muito raro alguma aquisição, né? O mais comum, e que é a fonte de grande parte do acervo da Pinacoteca de São Bernardo, são as doações, né? E para essas doações, o que contou muito foi o empenho e o conhecimento muito grandes que o João tem, né? O João
é amigo, foi e é amigo, né, de artistas muito importantes da arte brasileira, alguns já falecidos, outros ainda vivos em atividade. Isso permitiu a ele conseguir, em vários momentos, doações de obras importantes, de artistas importantes para o acervo da Pinacoteca. E como o João, além de ter uma circulação muito grande entre artistas nos grandes centros, especialmente em São Paulo, né, ele também, desde os anos 60, passou a ter uma circulação muito grande entre os artistas do ABC, porque ele passou a viver, ou pelo menos a trabalhar, e depois também a viver no ABC, e a frequentar os ateliês e as exposições de artistas aqui da região, o que fazia com que ele também conseguisse muitas doações de artistas daqui, da região do ABC. Nesse sentido, acho que talvez o acervo de São Bernardo do Campo seja o acervo com mais representação de artistas plásticos do ABC, porque lá você encontra artistas, claro, a maioria de São Bernardo, muitos de Santo André, mas também muitos artistas de Diadema, de Mauá, Ribeirão Pires, enfim, da região toda, São Caetano, né? Acho que isso é uma coisa que eu acho que ainda precisa ser mais estudada no acervo da Pinacoteca de São Bernardo. É um tema interessantíssimo que precisa ser estudado. A representação da arte do ABC no acervo da Pinacoteca de São Bernardo. Acho que tem uma riqueza muito grande ali, tem artistas que hoje já não são muito lembrados, mas que foram importantes, são importantes, principalmente no âmbito da arte da região, que tem obras no acervo de São Bernardo. E isso dá uma outra medida também da importância do acervo de São Bernardo, porque ajuda a preservar a memória desses artistas aqui da região. Enfim, acompanhei o João ao longo dos anos seguintes até me aposentar em 2014, quando saí da prefeitura. Trabalhei entre 2010 e 2014 junto com ele na Pinacoteca, convivendo ali cotidianamente com ele, fizemos coisas juntos, curadoria de exposições, e a programação das oficinas e tal, e sempre foi um aprendizado muito grande conviver com o João. Tem sido e continua sendo, porque somos amigos, continuamos amigos e volta e meia nos encontramos. Né? É sempre um aprendizado muito grande, porque o João conhece muito de arte, a história dos artistas, dos movimentos artísticos, muitos dos quais ele acompanhou de perto, conviveu com essas pessoas. Né? João é um documento vivo da arte brasileira e em particular do ABC.